Ótimo. Então, o objetivo deste trabalho vai ser falar um bocadinho de alguns dos trabalhos que nós estamos a realizar sobre os microplásticos, e hoje vou falar em particular sobre a contaminação de populações de peixes, ou melhor, de amostras dessas populações provenientes do estuário do Rio Minho. Todos nós sabemos que hoje em dia o paradigma dos plásticos e sobretudo dos microplásticos é enorme, e apesar de todos os desenvolvimentos e progressos, não temos ainda soluções que nos permitam visualizar uma redução a nível global a curto prazo de grande monta. E esses plásticos, quer na forma já de microplástico, mas sobretudo na forma de fragmentos maiores, vão ter ao ambiente durante a sua produção e uso. Eles, uma grande parte deles têm uma persistência muitíssimo elevada, mas todos eles em geral têm grande persistência ambiental. Isto faz com que sejam acumulados. São também incorporados por vários tipos de organismos de diversas dimensões, e outro problema enorme é que eles são passíveis de serem transportados através do ar, das espécies, das correntes oceânicas, dos rios, etc., a longo curso. E, portanto, isso torna-os poluentes globais. E quais são os problemas disso? São imensos, e alguns deles nós ainda não os conseguimos compreender de maneira totalmente completa, estamos de longe disso, e sobretudo não conseguimos ainda entender bem qual é o impacto efetivo e quantificável que podem ter nos ecossistemas, quer marinhos, quer dulce-aquícolas, quer em ecossistemas terrestres. Basicamente, há algumas características muito importantes, pelas piores razões, é que as próprias partículas de plástico podem causar danos físicos, também normalmente têm diversos tipos de agentes químicos, alguns que são incorporados durante a produção e ao uso dos plásticos, mas também enquanto eles estão no ambiente, são passíveis de ser transferidos de um nível trófico para o seguinte, quer eles, quer esses agentes químicos que eles transportam, e também podem servir como vetores de organismos e da sua entrada em novos ecossistemas, isto é, auxiliar na dispersão de espécies, incluindo espécies exóticas invasoras e incluindo organismos patogénicos. Portanto, também se sabe que vários dos agentes químicos associados aos plásticos podem ser biomagnificados nas cadeias tróficas, e suspeita-se fortemente que o mesmo aconteça, pelo menos com alguns microplásticos. Quer os agentes, quer os plásticos, quer os agentes que eles contêm, em particular os microplásticos e os nanoplásticos, são capazes de exercer muitos efeitos biológicos a diferentes níveis de organização, e que podem incluir, por exemplo, neurotoxicidade, afetar a reprodução e podem causar efeitos em várias gerações. E, portanto, sabemos que têm grande atividade biológica e ecológica. E então surge este objetivo no âmbito de um dos projetos que tínhamos em curso, que era o projeto Plástico Global, e que agora será continuado no âmbito de outros projetos. E, portanto, basicamente aqui o que eu vos vou mostrar é uma parte do trabalho em que vamos ver a contaminação de peixes destas populações, destas espécies, peixes selvagens do Rio Minho, e escolhemos estas espécies porque elas são importantes no ecossistema do Rio Minho, também são espécies utilizadas para consumo humano, e isso também é importante para, eu não vou discutir isso aqui, mas era um dos aspectos que estava em estudo no projeto. Resumindo muito brevemente os métodos,
Portanto, num total capturámos 128 peixes, a maioria era proveniente da pesca local e destinava-se a serem vendidos para consumo humano. Usámos esta abordagem naturalmente por razões éticas. Isolámos o trato gastrointestinal total e foram recolhidas amostras de brânquias, fígado e músculo, do músculo dorsal. O material orgânico foi digerido, foram isoladas partículas, foi feita uma caracterização primária visual por microscopia, análise de imagem, todas as fotografias, foram tiradas de todas as partículas, foram tiradas fotografias todas, e depois em cerca de 70% das partículas foi feita a caracterização FTIR para termos a certeza que de facto eram plásticos, e depois as restantes partículas foram comparadas visualmente com as outras que tinham sido identificadas por FTIR. Também foram quantificadas todas as partículas por cor, forma e de acordo com a sua dimensão mais longa, e basicamente eu aqui vou dividi-los em dois grupos: aqueles com dimensões menores do que 5 milímetros, considerados em geral microplásticos, e aqueles que têm dimensão maior ou igual a 5 milímetros e, portanto, que são meso ou macroplásticos, mas que aqui chamaremos todos plásticos e indicá-los por PL. Portanto, passando já aos resultados, ou a alguns dos resultados, no âmbito deste estudo em particular, recolhemos mais de 1.200 partículas, das quais 883 eram detritos de plástico, e foram encontrados muitos polímeros. Os principais, portanto, aqueles que ocorreram de forma mais frequente foram rayon, poliéster, polietileno, poliacrilato, polipropileno, acetato de celulose. Para além da diversidade grande de polímeros, os plásticos e microplásticos também apresentavam uma grande diversidade de cores. Portanto, nós dividimos por categorias de cores que estão indicadas aí, e, portanto, nestas categorias tivemos percentagens variadas, e as que ocorreram de forma mais frequente foram então o preto, o branco, o esbranquiçado, o azul, o azulado, o transparente e um bocadinho menos depois o vermelho. A maior parte, como podem ver no gráfico à direita, a maior parte dos plásticos e microplásticos eram fibras. Portanto, foram encontrados alguns fragmentos, mas menos. Não encontramos, por exemplo, pellets, que são aquelas esferas ou de outra forma que são usados como material de base na indústria, ou em vários tipos de indústria, mais precisamente. Depois, na figura de baixo, tem então as classes de tamanho, portanto, e podem ver que abaixo de 5 milímetros são a maioria deles, não é? Têm as percentagens maiores, distribuídos por várias classes de tamanho, e os microplásticos constituíram então 97% do total. Agora apresento a percentagem de peixes em que foram encontrados plásticos ou microplásticos. Portanto, na figura vocês estão a ver as espécies, e no eixo dos Y está a percentagem dos peixes com plásticos ou microplásticos. E depois temos várias barras. A barra cinzenta indica os peixes em que foi encontrado pelo menos um plástico em qualquer um dos locais corporais. Depois a barra com aquelas tracejados indica os peixes com plásticos no trato gastrointestinal. A azul temos nas brânquias, a vermelho escuro ou bordeaux, peço desculpa, houve aqui um problema, creio que devem ter deixado de ver. Exatamente. Eu não estou a ver a apresentação, vou tentar pôr outra vez. Já estão a ver?
Sim. Pronto, começou foi de novo. No início, exato. Não sei o que é que aconteceu aqui. Peço desculpa, isto não está a correr muito celeramente. Pronto. Então estamos já de novo e, portanto, aquele vermelho escuro está então o fígado e a rosa o músculo. Portanto, como podem ver, tivemos peixes com microplásticos ou plásticos em todos os locais corporais e todas as espécies. Naturalmente que a maior quantidade de peixes com plásticos foram aqueles que tinham no trato gastrointestinal, com percentagens que variaram entre cerca de 80%, um bocadinho menos, até 100%. E em cima, aquelas letras por cima das barras, as maiúsculas, indicam diferenças significativas entre as espécies. As maiúsculas relativamente a plásticos em qualquer local corporal e as minúsculas relativamente ao trato gastrointestinal. E, portanto, como podem ver, há diferenças significativas entre a carpa e a tainha relativamente à solha. A carpa e a tainha não têm diferenças entre elas. Portanto, temos assim uma percentagem muito elevada de peixes contaminados com plásticos. Aqui nesta figura temos então no eixo dos Y o número de plásticos ou microplásticos, número de partículas por peixe e portanto temos na mesma os vários locais corporais e as barras representam a média com o respectivo R padrão. E mais uma vez podemos ver que encontramos plásticos ou microplásticos em todas as espécies, em todos os locais corporais. Já se vê que a média foi muito mais elevada no trato gastrointestinal do que nos outros locais corporais, mas ainda assim, por exemplo, tivemos concentrações muito altas comparativamente a outros estudos, por exemplo, no músculo, e até microplásticos com grandes dimensões e até um ou outro mesoplástico. Portanto, estes resultados são muito preocupantes porque nos indicam uma contaminação muito elevada, não só em número de indivíduos ou percentagem de indivíduos da população ou das amostras populacionais estudadas, todas as espécies, mas também com médias muito elevadas. Já agora as médias e também a percentagem dos peixes com microplásticos ou plásticos são muitíssimo mais elevadas, por exemplo, do que aquelas que nós tínhamos encontrado, e outros autores também, no Oceano Atlântico, mesmo aqui nas águas portuguesas. Se considerarmos a média das 3 espécies, também é superior a outras reportadas, por exemplo, no estuário do Mondego, embora haja uma espécie que é comparável, e situam-se, de facto, são comparáveis aos níveis de contaminação encontrados, por exemplo, noutros estuários, em geral, estuários de grandes dimensões, como, por exemplo, estou-me a lembrar do Rio de La Prata, do Rio Amazonas, etc. E, portanto, o estuário do Minho tem grande interesse do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da conservação da biodiversidade, também do ponto de vista socioeconómico. E, portanto, é preciso aprofundar estes estudos, continuar a monitorizar a situação, estudar mais espécies, não só para entendermos melhor o que se está a passar no estuário do Rio Minho, mas para entendermos melhor a contaminação, os efeitos biológicos e ecológicos que estes poluentes podem causar, neste caso em estuários, mas naturalmente que os estuários não são isolados, estão relacionados com rios que recebem plásticos
e recebem também do mar e, por sua vez, também descarregam no mar e, portanto, nós vivemos num só planeta e, infelizmente, é um problema muito grande a nível global. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os colegas e estudantes que ajudaram, para além dos, naturalmente, dos autores deste trabalho, ao projeto. Também já agora dizer-vos, como disse no início, que temos vários na continuação deste estudo, incluindo o projeto Atlântida, que vai agora começar, que é um projeto muito grande do CIMAR, e também o projeto Response, que é um projeto da JPI Oceans, desta última call. E agradeço a todos pela vossa atenção e paciência.